Bom dia! 10 horas e 10 minutos, dia 24 de abril, sexta-feira. Sexta-feira era um dia movimentado, né? Bom, o meu continua sendo, não sei o seu, mas de um jeito muito diferente, radicalmente diferente. Bom dia, caminhando a gente vence, é isso? Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo, como vamos? Como estão as janelas daí? Ô, gente, vou dar só um minutinho para ver quem vai entrar. E hoje eu vou falar um pouco sobre os medos que impedem pessoas, mulheres, de fazerem o que elas querem fazer. Né? Terça-feira eu vou dar uma aula gratuita às 10 horas da manhã, então eu tô na concentração para essa aula. Por isso a live hoje vai ser mais rapidinha, mas eu separei um conteúdo aqui que eu acho bem relevante. E tem a ver com essa questão. Eu sempre me intriguei muito com uma coisa. Me fala se isso inquieta vocês também. Por que algumas pessoas conseguem ter tanta satisfação com a própria vida, com a própria rotina, extrai felicidade, consegue fazer o que quer e outras não conseguem? Lá atrás, antes de eu entrar no mestrado, quando eu comecei a pensar o que eu queria estudar, o que mexia comigo, o que eu ia perguntar, né, no mestrado, eu olhava para o meu pai, que tem essa limitação motora há muitos anos, né, ele tem ela há 20 anos, e sempre se adaptou muito bem à doença, às limitações, e nunca deixou de desfrutar da vida e de fazer o que ele queria fazer ou precisava fazer, entende? E eu ficava intrigada com aquilo, por que ele dava conta e algumas pessoas não davam conta? E acabou que isso virou a minha pergunta eixo do mestrado. Não exatamente com relação ao que ele vivia e vive, mas com relação ao que você fez ao longo da vida ou ao que você constrói no caminho que te dá recursos para o seu presente, para o seu futuro. Para mim, passado, presente e futuro são três facetas do mesmo elemento. A partir do momento que o início dessa live já é passado e esse segundo que vem à frente é futuro, o presente, passado, futuro, ele é para mim uma única coisa. É muito interessante. O dia que eu tive essa percepção, esse insight, achei muito interessante, né? Porque tem pessoas que falam que não gostam de pensar no futuro, que a questão é agora. Sim, a questão é agora também, mas o futuro é hoje, é a mesma coisa. E não pensar no que virá depois, eu acho que é colocar a sua vida na mão do acaso. E como a gente tem uma parcela boa da vida que a gente interfere e algumas coisas até controla, por que não colocar o nosso dedo no nosso destino, né? Na parcela que nos cabe? Então, voltando à questão da pergunta do mestrado que me intrigou e que foi o tema de fato da minha pesquisa, é, eu fui estudar se o que as pessoas fizeram ao longo da vida em termos de atividades dava suporte para elas no pós-aposentadoria. E a base dessa pergunta estava lá no que eu via do meu pai, nessa questão: por que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem? E aí a constatação é que, bom, uma coisa que para mim é óbvia, não sei se é óbvia para todo mundo, mas que o dia que essa ficha cai é muito importante para que a gente alcance mais os nossos sonhos, né? Sonho, quando eu falo sonho, você pode chamar de desejo, você pode chamar do que você quer conseguir, do lugar onde você quer chegar, pode dar o nome que quiser. Mas eu tenho usado a palavra sonho porque é a palavra que a maioria das pessoas acessa quando a gente conversa sobre isso. Mas conseguir alcançar seus sonhos é conseguir fazer o que você quer fazer, né? Ou realizar o que você quer realizar. Então, o bom que ficou para mim dessa chavinha que eu tô falando é que a gente pode aprender. Quando a gente vê uma pessoa que consegue fazer alguma coisa que a gente não consegue,
e isso que me desperta interesse, por que que aquela pessoa conseguiu fazer isso, ou por que que ela se mantém bem na quarentena, pra cima, tá ruim o óculos, né? Ou com a saúde mental em dia, como é que essa pessoa consegue isso? Que caminho ela percorreu? Qual foi esse trajeto? Quais são as peças que eu posso inserir na minha vida, ou posso trabalhar para construir, para trazer para mim e que vão me dar um pouco mais disso que eu vejo no outro e que eu admiro no outro? Deixa eu só fechar esse WhatsApp aqui. Pronto. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje o que eu encontrei nas enquetes que eu rodei para 30 mulheres recentemente, nessa formatação do meu curso online. Eu falei, deixa eu ouvir as mulheres maduras, principalmente, mas também mulheres que querem se preparar para o futuro, querem se preparar para a aposentadoria, para a longevidade, não importa, o raciocínio é o mesmo. E eu achei respostas muito interessantes. Foram 30 mulheres e olha só, quando eu pergunto dos sonhos, quais são seus principais sonhos? Olha que interessante. O que eu mais encontrei nas respostas, mantendo todo o sigilo do mundo, viu, gente? É claro que eu não vou expor ninguém. Isso foi uma enquete feita por um link do Google Drive lá, do Google Forms. Então tá tudo aqui bem guardadinho. Muitas mulheres falaram de atividades muito simples de serem realizadas. Escrever, ler, dançar, cantar, viajar, melhorar habilidades culinárias, voltar à música, estudar inglês, voltar a ter uma vida normal, uma rotina que inclui mais essa mulher, fazer natação, dirigir, reformar a casa. Então, assim, eu a princípio poderia pensar que quando eu pergunto para as mulheres quais são os seus sonhos, que viriam respostas mais complexas, coisas mais agigantadas, coisas maiores, mais difíceis de serem realizadas. E quando eu vi isso, eu me surpreendi, eu falei, que legal! Sonhos muito factíveis, assim, possíveis de serem realizados. Que interessante, né? Junto com isso, apareceu um bocado, mas em menor quantidade, a saúde física, a saúde mental, o bem-estar, a saúde do cérebro, qualidade de vida. E também algumas falaram, mas nem tanto também, ver os filhos bem, os netos, saber que eles estão bem encaminhados, sabe? Mas o principal foram essas atividades que eu falei. Aí quando eu pergunto das barreiras, mas por que você não realiza isso, né? O que está te impedindo? Aí aparece a questão da companhia, ter companhia para fazer o que eu quero. A questão da solidão aparece em alguns momentos, que é uma questão muito importante, que a gente tem que raciocinar para saber como que a gente vai resolver isso, inclusive nesse momento que a gente está vivendo. Descobrir o caminho, eu não sei como é que eu acho o caminho sozinha, eu não consigo organizar minha vida com todas as demandas para fazer o que eu quero, eu fico só atendendo demandas da família e das pessoas. E também aparece ansiedade, medo, insegurança, falta de coragem, de perseverança, acomodação, falta de iniciativa. E aí, por fim, quando eu pergunto especificamente das insatisfações e medos, quais são as suas insatisfações e medos, aparece de uma forma muito forte nas mulheres, para quem eu rodei essa enquete, a questão, de novo, da insegurança, do medo, medo de desapontar o outro, medos das críticas, medo de se aprisionar por acomodação, medo de se anular, continuar se anulando em função do outro, medo de escolher errado, medo de arrepender. Nossa, eu fiquei impressionada com isso. Então, na verdade, essa parte grande dos medos e inseguranças não aparecem com tanta força quando eu pergunto das barreiras. Mas eu acho que das principais barreiras está aí, sabe? Essa é uma questão que a gente precisa vencer e que está muito mais, eu acredito, nas mulheres, pela nossa criação, pela nossa sociedade, do que nos homens. Eu acho, né? Eu não pesquisei sobre isso profundamente, cientificamente, mas pelo que eu já ouvi de alguns estudos e da minha percepção no meu trabalho, essa resposta não seria a mesma para os homens. As mulheres ainda ficam muito discretas,
Ainda tem muito na cabeça introjetado que a gente tem que ser delicada, cuidadosa, generosa. E isso vai fazendo com que aqueles sonhos que eu citei aqui atrás, no início da nossa conversa, sonhos que poderiam ser simples de serem realizados, eles não são realizados. Muitas vezes não é por falta de dinheiro. O dinheiro apareceu menos do que eu pensava aqui. Não é por falta exatamente de tempo, também o tempo apareceu pouco aqui. Eu acho que é questão da gente rearranjar as peças da nossa vida que já fazem parte da nossa vida, entendeu? Porque aí a gente consegue visualizar uma mudança possível e partir para ação também, né? Tem que ter um dia que você fala, agora chega, agora é minha vez. Porque o tempo é finito, a gente não tem a vida inteira para ficar esperando uma situação ideal e uma mudança que vai acontecer suavemente. Se você está há muitas décadas num processo de mesmice, num padrão parecido e que não te satisfaz, porque se ele te satisfaz, não tem discussão, acabou. Você não precisa mexer no que tá bom. Agora, no que não tá bom, se você não mexer, não vai melhorar sozinho. Não vai melhorar sozinho. E eu acho que a gente tem que se unir para poder se fortalecer, se apoiar, se incentivar, se orientar, conversar para que a gente consiga tirar os nossos planos do pensamento ou do papel, onde quer que eles estejam, e fazer o que a gente quer fazer, né? Então eu queria compartilhar essas respostas. Aparece aqui também nos medos, muito medo, não tanto quanto essa questão da insatisfação, da insegurança, medo de tentar, de errar, de arrepender, tá? Mas aparece o medo da solidão também com uma certa frequência. O medo da solidão e o medo da perda da saúde, que na verdade é um medo de não conseguir fazer as coisas sozinha, medo de depender das pessoas, né? Mas nós muitas vezes já nos colocamos na posição de dependentes da aprovação dos outros. Não é fácil romper com isso, mas é possível sim, quando a gente começa a amadurecer isso, de não se importar tanto com o que as pessoas pensam da gente, a gente se liberta de muita coisa. E a gente consegue fazer coisas simples às vezes que me deixam muito mais feliz, que é, por exemplo, deixar o meu cabelo assim solto, anelado e curto. Eu achava que não dava para ter cabelo curto, anelado. Hoje eu me libertei disso, de usar uma roupa que para você é usada, para as pessoas nem tanto. Às vezes é colocar um vestido, às vezes é colocar uma cor que você nunca usou na vida, às vezes é pintar a unha de azul como você nunca pintou. E aí a gente vai fazendo exercícios desse tipo e vai se acostumando a ser quem a gente quer ser. Opa, virou. Essa frase é boa. Exercitando com pequenas ações o que a gente gostaria de fazer pra gente, a gente acaba se acostumando com a nova identidade que vai nascendo, que é de fato o que a gente quer ser. Tá bom? Tem uma frase do Leandro Carnal que eu queria compartilhar com vocês hoje, que está aqui no meu computador. Das melhores coisas que eu vi durante a quarentena, desses conteúdos gratuitos que foram disponibilizados, foi uma aula do Leandro Carnal sobre lifelong learning. Isso é uma sigla para o desenvolvimento contínuo. Ela significa simplesmente você continuar aprendendo sempre, para você estar sempre em desenvolvimento, estar sempre melhorando, se superando e se colocar como protagonista do seu processo de mudança. Que é isso, vamos melhorar, vamos à frente, vamos avante, vamos buscar uma vida melhor pra gente. Todo mundo quer alguma coisa além. Ter projeto é ter conexão com a vida. Então, se você não está querendo nada de novo para você, tá estranho. Para pensar um pouquinho para ver o que você quer para você. E olha que frase maravilhosa. Todos os paradigmas estão sendo quebrados, sem exceção. Não existe mais paradigma fixo e nem conhecimento para sempre. Só existe uma característica essencial: continuar aprendendo. Isso tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Eu decidi compartilhar essa frase com vocês. É do Leandro Carnal, desse curso que foi disponibilizado gratuitamente pela PUC Rio Grande do Sul. Né? Um curso sobre aprendizado contínuo, produtividade, um monte de coisa legal. E essa aula muda um pouco a maneira da gente pensar a necessidade de estarmos sempre aprendendo algo novo, certo? E tem uma coisa bacana aqui também, de uma aula minha sobre projeto de vida, que eu falo: o projeto de vida tem o poder de construir futuro, de produzir horizonte,
E isso é para qualquer idade. Não é porque você tem 60, 70, 80, 100 anos que você não tem que ter projeto de vida. Ou porque você teve neném que você não vai ter o seu projeto de vida e só agora o do seu filho. Não faça isso. Os nossos projetos têm que estar sempre na ponta do nosso pensamento, na palma da nossa mão, na ponta da língua, para que a gente não nos percamos de vista. Não se perca de vista. Não existe uma situação na vida em que a gente precisa se abandonar por nada. Isso não é justo com a gente e não é bom para quem convive com a gente. Isso não é bom para ninguém. Sabe aquela história de colocar a máscara primeiro no C e depois no outro? É isso. Né? Não adianta ficar cuidando do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, igual uma máquina, e aí você vai adoecendo, 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 adoecendo. E aí daqui a pouco, é claro, daqui a pouco não, imediatamente na verdade, só que muitas vezes de forma imperceptível para você, esse cuidado que você oferece ao outro começa a ficar também prejudicado, de pior qualidade, as relações se estressam, se esgarçam e outros prejuízos começam a acontecer, inclusive para as pessoas que você mais ama. Então, é isso, vamos nos inquietar com as coisas. Quando a gente se inquieta, a gente faz alguma coisa de diferente com aquilo. Por isso que informação e conhecimento de qualidade é tão importante. Às vezes é uma frase que a gente escuta que faz clique, virou. E nunca mais eu sou a mesma com relação àquele assunto. É muito legal isso, é muito poderoso isso. E quando você se acomoda demais, você nem sabe o que te incomoda, para você tá tudo bem, mas isso eu acho que na verdade é uma forma de esconder as suas insatisfações. E não tem jeito, a conta vem, então deixa as suas inquietações aparecerem, mexe com elas, que com certeza alguma coisa melhor do que tá vai sair daí. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não olhei muito aqui hoje. Bom dia todo mundo, já estamos chegando ao fim. Se alguém quiser mandar uma pergunta ou um comentário, eu vou ler agora. Bom dia, Zabi, bom dia, Lulu, bom dia, Tatai. Estivemos juntos aqui hoje, ontem, falando sobre leitura. Renatinha, Fátima, Jussara, pessoas queridas aqui que estão sempre. Renata Mello, Renatinha, Ana Paula, muita coisa legal. A gente vai, qualquer dia eu vou fazer uma live sobre música com Isabela Neves Xavier e Beth Neves. Vou convencê-las, não fujam de mim. Vamos falar sobre música. Deixa eu só passar minha aula de terça-feira, porque agora eu estou em processo de concentração para realmente fazer uma aula muito legal, tá, gente? Para quem ainda não se inscreveu, tá lá no meu Instagram, bem na biozinho, o único link que tem lá é o link da aula. Clica e pula para dentro. Eu tô realmente me esforçando para entregar um conteúdo muito legal, gratuito, na terça-feira, às 10 horas da manhã, como sempre, tá bom? Contem comigo, quem precisar. Uma pessoa me procurou para que eu ajude um grupo que está com muita dificuldade lá da FEMIG de Bambuí, tô às ordens. Ok? O que eu posso fazer pelas pessoas eu tenho feito, e fazendo uma última divulgação para o projeto da Luísa, que é um projeto importante. Arte não é luxo, arte é necessidade, para levar materiais simples, baratos, mas que gerem experiências artísticas com as crianças de baixa renda ou adultos também, pessoas, né? Das comunidades. No nosso caso agora, especificamente da comunidade do Cafezal, aqui na Serra, tá bom? As pessoas também precisam de arte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. O espírito precisa ser nutrido também, né? Não é menos importante. Então, é isso. Que tal uma live sobre os benefícios da escrita? Excelente ideia, maravilhoso. Vamos fazer, tá bom? Com certeza. Obrigada a todo mundo mais uma vez. Obrigada, Cris. Estamos conectados. Quem quiser contribuir com esse projeto, Arte é Necessidade, Arte não é Luxo, no Instagram da Luísa, arte.acessível, tem tudo lá. Mas pode falar comigo também, Luísa é minha irmã, eu busco esses materiais, eu compro esses materiais, eu levo esses materiais, tá? Ela também está recebendo na Itaparica 230, apartamento 202 na Serra. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, o pouquinho que puder,
a gente consegue ajudar muita gente. E lá nas comunidades eles têm um sentimento tão mais forte de união, eu acho, de ajuda mútua. A gente precisa aprender, né? Quem não está nas comunidades precisa resgatar isso. A gente está numa mesma espécie, num mesmo planeta, numa mesma casinha. Parar de fingir que a gente não está vendo o que está acontecendo na casinha ao lado que eu vejo da minha janela aqui da minha zona privilegiada. Tá certo? Um beijo grande. Vamos lá! Cliquem na aula, matriculem-se. Nos vemos amanhã de qualquer jeito, depois, mas terça-feira a gente vai estar na aula às 10 horas. Espero vocês lá. Um grande beijo, um ótimo dia para todo mundo, viu, gente? Mãos à obra. Nada de ficar deprê, não. Tem muita coisa legal para fazer. Um beijo. Vamos nos contaminar com o vírus da arte. A Ana Paula tá falando, lembrando que o Marcelo Xavier falou. O vírus da arte, eu vou pegar uma foto, tô esperando a foto, viu, Luísa, viu, Tatai? Do vírus da arte, a arte enquanto experiência ampliada, enquanto experiência que conecta a gente com o fundamental da vida, com a matéria sutil, com a matéria sublime, com a conexão com o humano. É isso, todo mundo tem acesso à arte, todo mundo tem dentro da sua casa a possibilidade de amadurecer isso e desfrutar disso, tá bom? Um beijo grande, obrigada e até amanhã. Tchau, gente!